para todos que estão neste momento conosco aqui nesta live. Mais um domingo abençoado na presença do Senhor, mais uma escola bíblica e que nós temos a oportunidade de aprender do Senhor. A paz Jesus, do Senhor, do seu Santo Espírito, para todos, e que o Senhor nesta manhã ele venha falar conosco de uma forma especial, nos ensinando como viver inteiramente dependente dele, como viver inteiramente na sua vontade, como está disposto a seguir ao Senhor, quais os benefícios que nós temos em seguir a Jesus, em entregarmos a nossa vida a Ele. Nós sabemos de tudo isso, mas vamos relembrar nesta manhã como é bom e qual o impacto que traz para a nossa vida aqui na Terra e a nossa vida futura, nós termos a nossa vida dedicada ao Senhor Jesus. Entregue a nossa vida, o nosso barco, a nossa vida totalmente entregue ao Senhor, deixando Ele direcionar todas as coisas, agindo sim sob a orientação dEle e no que compete a Ele, deixando Ele direcionar as nossas vidas. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica online, que Deus possa abençoar cada lar, cada família, cada irmão, cada pessoa que estiver assistindo ou cultuando ao Senhor através desta live, seja abençoado em nome de Jesus. Pega aí a tua Bíblia, uma caneta, um caderno, para você nessa escola bíblica cultuar o Senhor e aprender o melhor de Deus. Deus abençoe a todos e fique conosco. São apenas 1h30, é pouco tempo, mas fique conosco aí, glorificando o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, iniciando esta escola bíblica e prosseguiremos com o trabalho em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai de misericórdia, queremos te agradecer, Senhor, por mais um domingo que tu nos concede para estarmos juntos aqui, Senhor, e aprendermos de ti na beleza da tua santidade. Coopera conosco neste trabalho, direciona pelo teu Santo Espírito esta escola bíblica, Senhor, que sejamos edificados no teu poder e na tua misericórdia. Fica conosco, nos abençoa em tudo, ó Deus, alegra os corações, desperta as almas, edifica as nossas vidas, ó Deus, que nós possamos ser a cada dia, Senhor, referenciais da tua igreja, como tua igreja, referenciais nesta terra, contaminada pelo pecado, pela maldade, ó Deus, mas como diz a tua palavra, que nós sejamos luz e sal nesta terra, para termos dias melhores, meu Senhor. Livra-nos de todo mal, de toda pestilência, de toda calamidade, de toda pandemia. Fica conosco, nos dá vitória e abençoa esta escola bíblica. É o que nós te pedimos. Vem cooperar conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. É maravilhoso o Senhor. É maravilhoso segui-lo, é maravilhoso estar na sua presença, É maravilhoso uma vida com Jesus. O nome dele é maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então é maravilhoso, tudo com o Senhor é maravilhoso. Vem lutas, vem dificuldades, vem, mas temos a certeza que a vitória das batalhas que nós temos aqui é certa. E a vitória da guerra final é certa.
A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo, o Senhor. Então, nós temos a vitória. Nós conhecemos o Deus verdadeiro. Está escrito lá em uma das epístolas do evangelista João, ele diz: e esta é a vida eterna, é o verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna está nele. Então, uma vida com Jesus, aquele que conhece o Senhor, só tem benefícios. Benefícios para o seu espírito, benefícios para a sua alma, benefícios para o seu corpo, benefícios para a sua vida, vida de solteiro, vida de casado, vida de estudante, vida de trabalhador, vida com nos relacionamentos sociais. Em todas as áreas, nós temos a certeza de que Deus vai abençoar, vai nos dar sabedoria, vai nos dar direcionamento, vai nos orientar de como viver. E a igreja quer viver dias melhores, o homem quer viver dias melhores, o homem quer felicidade, o homem quer ser feliz. Todo homem deseja felicidade, todo homem deseja prosperidade, todo homem deseja sucesso, todo homem deseja paz, todo homem deseja alegria, todo homem deseja ser reconhecido como uma pessoa de sucesso, uma pessoa abençoada. A palavra é essa. Todo homem deseja ser reconhecido e todo homem deseja ser abençoado. Que é bênção, ninguém quer maldição, ninguém quer passar por problemas, por dificuldades, né? Por isso que as pessoas se cuidam, exemplo, na beleza, se cuidam, malham, fazem cirurgias estéticas, se cuidam para ter alegria, disposição, para se estar bem, para tentar prolongar os seus dias na terra. Todo homem deseja viver e viver com alegria. A Bíblia dá uma receita simples, não precisa tanto malabarismos para se ter uma vida abençoada. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de tudo, da sabedoria, dos dias bons, que aceitando o plano de Deus para a sua vida, a salvação em Cristo Jesus, entregando sua vida, a nossa vida ao Senhor, nós temos o início de uma vida abençoada. Vamos dar uma olhada lá para trás e nós podemos ver que a nossa vida mudou, vamos dizer assim, para muitos. Uns que estão começando a caminhada ainda estão novos na fé, mas com certeza vão experimentar vitórias. Por isso que o hino diz: conte as bênçãos, conte quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Quantas coisas Deus não fez por nós, né? E nesta manhã vamos falar sobre isso, da nossa entrega ao Senhor e aprendendo a viver com o Senhor, aprendendo a viver dia a dia com o Senhor, quais os benefícios, o que provoca em nossa vida, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho, segundo escreveu Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo do 1 ao 12. E aqui dá algumas
alguns indícios de como é bom servir ao Senhor, como só tem proveito servir ao Senhor. Bem-aventurados quer dizer felizes, né? Alegres, virtuosos, ou você está indo pelo caminho certo, você está buscando a verdade. Não é desperdiçado a tua vida com o Senhor, quando o Senhor está na tua vida, não é desperdiçado os teus dias. Bem-aventurado quer dizer feliz, alegre, de boa sorte, com boa sorte. E o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo do 1 ao 12, Jesus falou assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurado os pobres ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado aquele que é humilde. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de vida, fome e sede de salvação, fome e sede de bênção, porque eles serão fartos. Eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. De graça recebei, de graça dai. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, santidade. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, aqueles que promovem a paz entre as pessoas, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da injustiça, injuriados, caluniados, maltratados, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, que adorais ao Senhor, que entregais a vida ao Senhor, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, diz o Senhor. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Nós notamos aqui para cada qualidade, para cada atitude que o homem tem, que o servo do Senhor tem, há uma promessa. Por quê? Porque na língua portuguesa, o porquê é uma conjunção explicativa. Ela junta frases ou palavras para explicar algo ou para concluir algo. Então, aqui a palavra sempre diz: porque deles é o reino dos céus, porque serão consolados, porque eles herdarão a terra, porque eles serão fartos, porque eles alcançarão misericórdia, porque eles verão a Deus, porque eles serão chamados filhos de Deus, porque deles é o reino dos céus, e porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, a recompensa para aquele que serve ao Senhor, a recompensa para aquele que dedica a sua vida em servir
ao Senhor, a benefício. Então, vivendo dia a dia, né, aprendendo a viver dia a dia com Jesus, a recompensa para a tua vida. Primeiro, vamos começar a nossa lição propriamente dita. Primeiro, a recompensa, a benefício para o teu espírito. A Bíblia diz que Deus, em Cristo Jesus, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso quer dizer o quê? Salvação, libertação. Tirou da maldição, da morte e do inferno e nos colocou para a bênção da vida eterna e dos céus. Os céus que estavam trancados e cerrados as portas para a nossa entrada por causa do pecado, com o sacrifício expiatório de Cristo Jesus, agora as portas foram abertas. O véu do templo foi rasgado. E não foi de baixo para cima, não. Geralmente, nós quando queremos cortar e algo está na vertical ou em pé, nós cortamos de baixo para cima. Com uma tesoura, cortamos um tecido, cortamos uma lona, serramos uma madeira. Se ela estiver na vertical, você corta de baixo para cima, porque de cima para baixo você vai ter que botar uma escada e é mais prudente cortar de baixo para cima. E pelo mais fácil, até para poupar as forças. A Bíblia diz que o véu do templo, quando Jesus estava expirando e morrendo, ele foi rasgado de cima para baixo. Isso quer dizer que foi o próprio Deus quem rasgou o véu de cima para baixo. E esse véu significa o quê? O véu no Velho Testamento, no tabernáculo, ou no santuário do Senhor, que era o tabernáculo, ele separava o lugar santo do santo dos santos. O lugar santo era onde as pessoas ou os homens ficavam para adorar a Deus. Eles adoravam a Deus, cantavam louvores a Deus, lia a palavra do Senhor ali no lugar santo. Os sacerdotes, os escribas, os adoradores ficavam no lugar santo. E tinha um véu, ou uma cortina, como vocês queiram chamar, sem emenda. Esse véu, ele separava o lugar santo do santo dos santos. E o que era que tinha no santo dos santos? Tinha a Arca da Aliança, que foi feita, a Arca da Aliança, e ali colocada alguns utensílios. Ali foi colocado as tábuas do Velho Testamento, as duas tábuas do Velho Testamento com os 10 mandamentos, as duas tábuas que Deus escreveu com o dedo dele, com os 10 mandamentos. Ali dentro da arca estava a vara de Arão que floresceu, indicando que ele era o escolhido para ser a linhagem dele, ele e seus filhos serem sacerdotes. Ali estava também uma porção do maná que caiu no deserto para alimentar o povo. Então eram utensílios especiais. E esta arca simbolizava Deus. Ele simbolizava a presença de Deus. Então, no Santo dos Santos, ninguém podia entrar. Por isso que o véu tinha um véu, tinha uma cortina que separava o lugar santo, onde todos adoravam a Deus, e o Santo dos Santos, onde estava a arca da aliança com esses utensílios. E ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote. E ele só entrava uma vez por ano,
para apresentar a Deus os pecados de todo o povo e os seus próprios pecados. E para entrar ali no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele tinha um ritual de purificação e de santificação. Ele se purificava e se santificava um determinado tempo, e até para entrar, ele entrava com uma corda amarrada nos seus lombos e com uns sinos na orla dos seus vestidos, porque se ele entrasse no Santo dos Santos indignamente e Deus o visitaria, como visitava todos os anos, Deus descia a sua glória, recebendo o perdão, o sacrifício que o sumo sacerdote estava oferecendo. Deus recebia o pedido de perdão de todo o povo através do sumo sacerdote e descia com a sua glória. E a saída do sacerdote ali do Santo dos Santos ileso, sem nenhum problema, era o significado da aprovação de Deus ao sacrifício oferecido. Mas quando o sumo sacerdote não estava preparado e ele entrava, ele podia ser fulminado pelo poder de Deus ali no Santo dos Santos, e com a corda as pessoas o puxavam do lugar santo, tirando o sumo sacerdote do Santo dos Santos. Veja como era sério. Era como se fosse uma representação entre o céu e a terra. O Santo dos Santos era o céu. O lugar santo era a terra. Então, para entrar no céu, tem que entrar purificado, santificado, em condições. É por isso que está escrito lá no livro de Eclesiastes: esteja sempre alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Porque para ir para o céu tem que estar puro de mãos e limpo de coração. Puro de mãos quer dizer livre de toda maldade e de toda mácula. Limpo de coração quer dizer santidade na presença do Senhor. Então, o primeiro benefício que nós temos em servir ao Senhor, em depender do Senhor continuamente, em viver esta vida dia a dia com o Senhor. O primeiro benefício é ter certeza da vida eterna. Se você estiver em comunhão com o Senhor, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, lendo a palavra de Deus, jejuando, orando, se santificando, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você está buscando ao Senhor todos os dias da tua vida, o teu nome está escrito no livro da vida. Então, o primeiro benefício para o teu espírito, você vai viver eternamente. O Senhor vai buscar a sua igreja, vai arrebatar a sua igreja, e nós estaremos com o Senhor para sempre. E se alguns passarem pela morte, quando do arrebatamento, o Senhor vai ressuscitar os mortos primeiro do que os que serão arrebatados da terra. Deus vai ressuscitar os mortos primeiro e levar para as mansões celestiais. Então, o primeiro benefício em seguir ao Senhor é o benefício do Espírito. Vida eterna, salvação eterna, promessa de morar eternamente com o Senhor. E Deus enxugará dos vossos olhos toda lágrima, fugirá toda dor. Lá não há doença, não há tristeza, não há lamento, não há pranto. Não precisa mais de orações, porque estaremos na presença do Senhor. Lá haverá louvor na presença do nosso Deus. Então, o primeiro benefício, o mais importante, benefício do Espírito. Vida eterna em Cristo Jesus. Por isso nós dizemos para aqueles que estão vacilantes ainda, andando em 12 caminhos, dando mais lugar à carne do que ao Espírito, não levando a sério a vida de cristão,
Dizemos para as pessoas que não aceitou a Jesus, que não estão ainda, não entregou sua vida a Jesus, aceita Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, para você ter a certeza da vida eterna. Primeiro benefício do Espírito. Segundo benefício, o benefício da alma. A alma é a nossa inteligência, é a sede das nossas emoções, amor, alegria, paz, felicidade, o sentimento de amor por um filho, por uma esposa, pela mãe, pelo pai. Então, a alma são os nossos sentimentos, a nossa inteligência, a nossa percepção de que estamos vivos, é a alma. O homem é formado por corpo, alma e espírito. O espírito é a parte que se comunica com Deus. A alma é a nossa inteligência, é a nossa percepção de que estamos vivos, são os nossos sentimentos, são os nossos sentidos, tato, olfato, paladar. São os nossos sentidos, visão, audição. Então, a alma, ela é beneficiada na presença do Senhor. Quando nós estamos em comunhão com Ele, a alma é beneficiada todos os dias. Toda vez que nós buscamos ao Senhor, toda vez que nós lemos a Sua palavra, o nosso entendimento, o nosso conhecimento vai sendo alargado. O que é bom, o Espírito Santo pega e desce para o nosso coração. Por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o benefício da alma é o benefício de ter a visão, um pouquinho só, ter a visão que Deus tem, a visão do universo, a visão do mundo espiritual, a visão do mundo terreno, a visão de Deus. Primeiro para a humanidade e a visão de Deus para a sua vida. Qual é o projeto que Deus tem na sua vida? Você conhecer e você ser participante desse projeto. Deus arquiteta e começa a desenrolar o projeto na sua vida, mas você tem a sua parte em adorar a Deus, em ser submisso à direção do Senhor, e aí entra as tuas emoções, e aí entra a tua inteligência, e aí entra a tua alegria em servir ao Senhor, né? Então, a Bíblia diz que o fruto do Espírito, veja que não são os frutos do Espírito, é o fruto, é um mistério muito grande, é o fruto que é composto por amor, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, longanimidade. Então, os frutos do Espírito brotam na alma de todo aquele que serve ao Senhor. A nossa alma, ela foi manchada pelo pecado. Então, corpo, alma e espírito. A nossa alma foi manchada pelo pecado. E nós temos uma guerra entre os nossos desejos, que se chama eu, e os desejos e a vontade do espírito. Então, quando nós damos lugar aos nossos desejos, a vontade do espírito fica diminuída ou não prevalece. Então, quando alguém dá lugar ao seu eu, à sua vontade, ao seu bel prazer, às suas cobiças, a vontade do espírito ela é podada ou diminuída. E aí a pessoa se torna mais carnal. Mas quando nós fazemos o contrário, damos mais lugar ao espírito, orando, jejuando, lendo a palavra, adorando a Deus, buscando ao Senhor, a vontade da carne fica diminuída,
castrada, presa, porque o espírito é quem está dominando a vida daquela pessoa. Então a pessoa se torna mais santificado em Cristo Jesus e tem condições de ter mais fé, mais alegria de viver, tem condições de ter mais amor ao próximo. Você e eu só conseguimos isso se nós dermos mais lugar ao Espírito Santo do Senhor. Mais amor ao próximo, conseguir pedir perdão para os nossos inimigos, alegria de viver, paz no coração, sucesso, prosperidade, fica as coisas, a mente da gente é mais alargada, projetos que se tornam difíceis para as pessoas, né? Ou para os homens, ou para aquele que não serve, que não busca ao Senhor constantemente. Às vezes, um trabalho escolar, de faculdade, fica emperrado ali e a pessoa não sai do lugar. Por quê? Porque a carne é quem está dominando, nós somos limitados. A ciência diz que a gente só usa 12% da capacidade desse grande computador que é o nosso cérebro. 12%. Mas, quando nós temos Jesus, o nosso cérebro ele é potencializado, ou seja, é aumentado a capacidade de compreensão. Irmão Rivaldo, como é que você me diz isso? Me deu uma base bíblica. A Bíblia diz que Daniel estava lá na Babilônia, era sábio junto com os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a Bíblia diz que eles serviam ao Senhor na beleza da sua santidade, em integridade. A Bíblia explica assim, que eles, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram 10 vezes mais sábios do que os sábios da Babilônia. 10 vezes mais sábios do que os sábios da Babilônia. Então, aquele que serve ao Senhor, ele é cheio da graça de Deus. E por ser cheio da graça de Deus, a presença do Senhor impacta na sua vida. Até na sua inteligência, até na sua percepção de mundo, na sua visão de mundo, ele não fica restrito a uma coisa. Se ele der lugar, as coisas são abertas. Por isso que a palavra do Senhor, ela traz uma promessa. Alarga as tuas tendas para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Alargar a tenda quer dizer, torne a tua bênção maior, espere coisas grandes do Senhor acontecer na sua vida. Então a nossa alma, a nossa inteligência, as nossas emoções, como passamos pela vida com alegria, vendo a coisa com uma perspectiva otimista, nas dores, a gente saber que Deus tem vitória, ter paciência, ter mansidão, ter domínio próprio. Né? A nossa alma, dominada pelo Espírito Santo do Senhor, ela é uma bênção. Ela ajuda o próximo, ela tem palavras abençoadoras para aquele que precisa. E aí entra a área do evangelismo. Né? Aí entra a sabedoria de Deus, a estratégia que você vai usar para evangelizar, não é de qualquer jeito que se evangeliza. Para cada pessoa existe uma abordagem adequada, senão você pode espantar alguém. Você chegar para uma pessoa que é idólatra e dizer, é pecado isso, a gente sabe que é pecado. Mas tem uma abordagem mais sábia. O melhor é pregar Jesus como seu Salvador. Porque todos têm todos têm as suas peculiaridades, as suas características. Nenhum ser humano é igual. Então, cada um pensa de uma forma diferente. Como cada um pensa de uma forma diferente, o sucesso de você dizer algo que você pensa pelas suas convicções
é pequeno porque o outro pensa de uma forma diferente. Tanto é que existem partidos políticos, partidos de ideologias. Ah, eu concordo com isso, eu não concordo com isso, eu acho certo isso, eu não acho certo isso. Então, o melhor é achar o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é pregar a palavra de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos e crede no Senhor Jesus Cristo, para que sejam apagados os vossos pecados e alcançareis tempos de refrigério na presença do Senhor. Então, a alma cheia de Deus, ela produz, ela faz desabrochar, ou é visível o fruto do Espírito na vida do homem. Ou seja, ele pratica verdadeiramente a palavra. Você vê mansidão, você vê amor pelas pessoas, pelo próximo, pelo inimigo, você vê alegria no coração, você vê paz na vida, certeza de vida eterna. Você vê alegria de servir ao Senhor, alegria quando vai trabalhar, porque sabe que ali é o pão de cada dia. E a Bíblia diz que o trabalho é dom de Deus, não é um fardo, é dom de Deus. O trabalho é dom de Deus. Tanto é que ele dá saúde para quem vai trabalhar. Então, a alma, ela é beneficiada, muito beneficiada, com a sua inteligência, as suas emoções, o seu modo de ser, o seu modo de ver o mundo é alargado, é ampliado com a presença do Senhor. Colocando o Senhor, a alma se torna mais perfeita, porque a perfeição total só vamos alcançar nos céus. Mas a alma, ela é abençoada mentalmente, inteligência, emoção, emoção que eu digo emocional, o psicológico é abençoado quando Deus é colocado no negócio. O emocional trata das emoções, amor, ódio, alegria, tristeza, né? No Senhor dá esperança, dá paz, dá tranquilidade, né? E a alma fala do psicológico também. Jesus disse: não andeis ansiosos pela vossa vida. Ansiedade. Jesus falou sobre ansiedade. Não andeis ansiosos pelo que haver de comer, pelo que haver de vestir. Olhai os lírios no campo. Olhai os pássaros. Né? Então, basta cada dia o seu próprio mal. Fala sobre a ansiedade da vida, as pressões que sofremos. Isso aí é coisa da alma. E a palavra do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, a graça do Senhor, ele apazigua toda a opressão. Ele repreende. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor é a unção que despedaça todo jugo, que quebra todo jugo. Jugo é algo pesado, que se carrega nos ombros. E a alma é abençoada quando ela está na presença do Senhor. Emoções, psicológico, conhecimento, mente aberta, mente sadia. E nós vamos, esse é o segundo ponto. Primeiro foi o espírito abençoado, vida eterna. Segundo, a alma abençoada. E terceiro, o corpo. O corpo é esse revestimento passageiro. Ele é abençoado. A Bíblia diz que o Senhor, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
A Bíblia diz que o Senhor permite sim algumas enfermidades. Somos passíveis disso, por quê? Porque o mundo todo, o planeta Terra, e o mundo e a criação foi contaminada pelo pecado de Adão e Eva. Deus disse: maldita é a terra, Adão, por tua causa. Então, aqui, o que nós vivemos, a natureza, ela deseja ser restaurada. Assim como o homem foi restaurado pela obra expiatória de Jesus, a natureza vai ser restaurada quando o Senhor vier nas nuvens com poder e grande glória, quando o Senhor completar todo o projeto dele, quando da implantação do milênio, a natureza ela vai ser restaurada parcialmente. Porque depois de 1000 anos, aí a maldição continuará, mas aí haverá a guerra final entre o bem e o mal e o julgamento de Deus. E aí a Bíblia diz que essa terra que nós vivemos, os céus que nós vemos, eles estão reservados como um tesouro para a destruição. E Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Deus vai ter que destruir essa terra, esse céu, e criar outro perfeito de novo, porque esse está amaldiçoado. E por causa dessa maldição, aí nós temos doenças, vírus, bactérias, nós temos terremotos, maremotos, nós temos deserto em um canto e enchente em outro canto. Vulcões, coisas sobrenaturais, naturais, né? Acontecendo na terra porque ela está amaldiçoada, ela está esperando o tempo dela de ser restaurada. Vai chegar esse tempo porque Jesus vai reinar na terra por 1000 anos. Vai chegar esse tempo que essas calamidades vão cessar, Satanás vai ser amarrado e Jesus vai reinar por 1000 anos. E aí ela vai ser restaurada, mas depois ela vai ser destruída de novo, porque o processo de restauração é só durante aqueles 1000 anos. E está prometido para nós um novo céu e uma nova terra. Onde é que entra a carne nisso? O corpo nosso. Como a terra está amaldiçoada, doenças, vírus, bactérias, degeneração do corpo, nós vivemos, a Bíblia diz que nós vivemos 100 anos, 80, 90, o que passar disso é câncer e enfado. Tem gente que alcança até mais um pouquinho, né? São as exceções, não é que a Bíblia está errada. A Bíblia diz que a gente vive 70, 80 anos, o que passar disso é câncer e enfado. Não é que a Bíblia, alguém que está vivendo 90, 100 anos, não é que a Bíblia está errada não, aí são as exceções. Temos que compreender isso, temos que ter a mente alargada, inteligente. Porque Deus não mente, não se engana e nem se deixa enganar. Então, a conservação do nosso corpo, ele é bombardeado. E nesses tempos modernos que nós vivemos, a alimentação não é tão sadia. Comemos muito enlatados, tomamos muitas coisas que agridem o nosso corpo, né? São refrigerantes, para não citar outros produtos, né, que escancaradamente a gente sabe que prejudica o corpo, o álcool, bebidas alcoólicas, drogas, né, a alimentação com
um teor de salinidade ou de sal maior do que o normal. E isso aí vai minando ou contaminando o nosso corpo. E, ademais disso, da estrutura do mundo, nós temos o nosso próprio corpo. Só vai até, como eu disse, 70, 80, e alguns estão atingindo até 90, 100 anos. As células se degeneram. No ar estão aí vírus e bactérias para contaminar o homem com doenças. Só Deus que nos livra e nos dá graça. Temos que ter uma vida saudável, alimentação saudável, fazer exercícios, ter uma alimentação saudável, né? Aí tem os nutricionistas que orientam quais são as melhores composições de alimentação, proteína, vitamina, carboidratos, a dosagem correta para cada um desses. Tem os médicos que nós podemos ir quando tiver uma ou outra doença. Mas você veja que o nosso corpo é bombardeado, né, pela natureza, porque ela está contaminada, e o nosso corpo é contaminado pelos nossos hábitos, e o nosso corpo é contaminado pela nossa própria estrutura. Ele está destinado a nascer, viver e um dia voltar ao pó, né? Mas a Bíblia diz que Deus está conosco. E a Bíblia diz: eu te vi desde o ventre da tua mãe. Então Deus cuida de nós. Deus nos livra, Deus nos guarda, Deus nos preserva, Deus nos abençoa. Quer ver um exemplo bem claro? A Bíblia diz que os israelitas passaram 40 anos no deserto. Eles nem ficaram doentes, nem as suas roupas ficaram velhas. 40 anos. Não ficaram doentes, as roupas não ficaram velhas, e nem os sapatos ou as sandálias dos seus pés envelheceram. Preservação de Deus, intervenção sobrenatural de Deus, porque naturalmente eles iriam adoecer. Por exemplo, no deserto, de dia um calor escaldante, eles podiam ter insolação, podiam ter desarranjo estomacal, podiam ter, lá naquele tempo não se conhecia, mas podiam ter câncer de pele, porque de dia o sol no deserto é escaldante. E à noite, ao contrário, à noite no deserto é frio demais. Aí vem as doenças respiratórias, né? Aí vem as limitações. Quem tem mais idade, no frio, começa a ter uma dorzinha aqui, nas articulações. Então veja, mas Deus protege. A Bíblia diz que Deus mandou uma nuvem, que de dia era uma nuvem, que protegia contra o sol escaldante. Veja a proteção de Deus, o cuidado de Deus. E à noite essa nuvem se transformava em uma coluna de fogo. Eu disse que deserto de noite é frio. E a coluna de fogo servia para quê? Para, além de mostrar ao povo a direção de onde eles deveriam ir, mas coluna de fogo traz aquele aquecimento. Então eles ficavam aconchegados pela temperatura também. Então veja o cuidado de Deus. E Deus tem cuidado do nosso corpo, mas Deus quer que nós façamos a nossa parte também. Deus quer que nós cuidemos do nosso corpo. E quando nós adoecemos, a Bíblia diz que Ele está conosco. E é Ele quem nos cura. Ah, mas é os médicos que me dão medicação e tudo. E quem é que intervém? Deu inteligência aos médicos, deu inteligência aos laboratórios para descobrir isso ou aquilo. Quem foi? Papai do céu.
A Bíblia diz que a Amazônia é um celeiro de medicamentos, as plantas da Amazônia. Ainda não descobriram todas. Uma ou outra, é por isso que os olhos de todo mundo estão sobre a Amazônia. Porque, primeiro, produz muito oxigênio, e o oxigênio é quem dá vida. A Amazônia é considerada como o pulmão do mundo. Produz muito oxigênio porque é uma floresta muito densa, e uma árvore, ela absorve o gás carbônico, é um gás que não é bom para se respirar, contamina o corpo do homem, e as plantas liberam oxigênio. Isso se chama o processo de fotossíntese da planta. Ela aspira gás carbônico e elimina para a natureza oxigênio. Esse é o primeiro benefício. Lá na Amazônia existem muitas plantas que são princípio ativo para muitas medicações. Muitas medicações. E ainda não foram descobridas todas. Então Deus cuida de nós. Quando nós adoecemos, Deus dá todos os recursos. E quando os médicos não podem resolver, Deus vai lá e Ele mesmo cura, se tiver na vontade do Senhor. Porque tudo é na permissão de Deus. Lá em Eclesiastes está dizendo que há tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Então, Deus nos cura, Deus nos guarda. E Deus nos abençoa nessa carne aqui. Enquanto estivermos nesse templo feito por Deus, em que habita o Espírito, em que habita a nossa alma, Deus nos guarda. Mas quando Jesus vier, ou quando alguém passar pela morte, a alma e o Espírito vão para a presença do Senhor, e o corpo volta para o pó, que o homem foi feito do pó da terra. Então, o nosso corpo é abençoado e beneficiado pelo Senhor, com livramento, com cura, com saúde, né? O nosso corpo é abençoado pelo Senhor. Tem a sua degradação natural por tudo aquilo que eu já relatei, pelo pecado original de Adão, que amaldiçoou toda a terra, trazendo muitas pestilências pela natureza, pelos nossos hábitos alimentares, pelos nossos hábitos de sociedade, pela própria vida em si, mas nós somos abençoados pelo Senhor. Corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para o Senhor. Então nós temos a nossa parte de evitar a nossa mente ser contaminada com muitas coisas, para que o nosso corpo seja sadio também, né? Evitar muitas coisas, ter uma alimentação saudável, fazer exercícios, se cuidar, para que tenhamos uma vida plena. E imagine um pregador da palavra do Senhor, uma mulher de Deus, com a vida saudável. Terá uma mente saudável, um espírito que Deus pode encher e capacitar para fazer a obra do Senhor, a obra que Deus deseja. E imagina uma pessoa doente para fazer a obra do Senhor. Vai ficar acamada, ou então vai ter que ficar em casa, né? Aí Deus pode não contar muito com ela, porque está doente. Mas nós nos cuidando, Deus faz a parte dele. A Bíblia diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ou as demais coisas, e o mais ele fará. Deus é quem vai fazer. A tua parte e a minha parte é entregar o caminho ao Senhor e confiar nele. E também se cuidar. O mais ele faz, nos livra, ele
nos cura, Ele nos dá graça, Ele nos dá inteligência, Ele nos faz ter estratégias em algumas situações e nós somos abençoados, corpo, alma e espírito. Né? No trabalho, passou aqui a lição, deixa eu, aqui, pronto, passou aqui as folhas da lição, eu não marquei, mas podemos prosseguir a nossa lição, a lição 7, que está aqui, no trabalho. E trabalho é uma bênção, né? Aquele que trabalha para o Senhor, no caso, os pastores, eu considero uma bênção dobrada, porque tem o melhor patrão do mundo e está trabalhando na coisa que todo crente ama, que é fazer a obra de Deus. É espinhoso? É para quem tem dom, é para quem tem chamada? É só para quem Deus chamar, é só para quem Deus tem obra específica. Mas os pastores, na minha visão, são duplamente abençoados. Tem o melhor patrão do mundo, um patrão que não falha, um patrão perfeito, e faz o que gosta, que é fazer a obra do Senhor. E ainda tem a certeza de recompensa. Bênção aqui e bênção no céu. Ah, eu quero ser pastor, mas não é assim. É como eu disse, pastor é chamado por Deus. É ungido por Deus. Não é chamado pelos homens. Não é curso de teologia ou conhecimento bíblico que vai te capacitar para ser pastor. Quem capacita o homem para pastorear a igreja é Deus. E Deus conhece o caráter e a personalidade do homem. Ele sabe se alguém tem o perfil para ser um bom pastor, para ter sucesso. Tem muitos pastores aí que você percebe que estão ali pastoreando, fazendo a obra, até de bom coração, mas tem algumas limitações. E com certeza, se ele orar, se ele buscar Deus, Deus vai podando essas limitações. O ideal é deixar que Deus faça a obra, deixar que Deus chame, deixar que Deus capacite, deixar que Deus oriente, para que o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia diz que para uns Deus deu para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para doutores, outro para médicos, né? E outros dons ministeriais existem, dons de socorro, dons de palavra de conhecimento, dons de palavra de sabedoria. Não quer dizer que todo pregador tenha que ser pastor. Não quer dizer que todo levita, todo cantor tenha que ser pastor. São dons diferentes. Pastor é apacentar, é cuidar de ovelhas. Então, saiba reconhecer e saiba ter sabedoria de qual é o seu dom e aí se empenhar para desenvolver o seu dom. Né? E no trabalho, falei do trabalho do Senhor. No trabalho, a Bíblia diz, primeiro, o trabalho é dom de Deus. Segundo, a Bíblia diz que nós deveremos considerar o nosso trabalho secular como se nós estivéssemos trabalhando para o próprio Deus.
O nosso trabalho secular deve ser considerado como se nós estivéssemos trabalhando para o nosso próprio Deus. Por quê? Porque os nossos patrões são, diz a Bíblia, não sou eu, diz a Bíblia, Paulo, escrevendo, ele disse, olha, as autoridades constituídas no teu trabalho, no teu município, são ministros de Deus, comissionados para o teu bem. Então, o trabalho deve ser encarado como uma bênção de Deus para a nossa vida. Segundo, que nós estamos ali naquele local trabalhando como se fosse para Deus. Então, a gente deve trabalhar no nosso trabalho secular relaxadamente, negligencialmente, fazer de todo jeito, estar ali enganando para ter o salário, ou a gente deve se empenhar, deve ser prudente, deve vigiar no nosso trabalho, não se escorar, deve fazer o melhor para o Senhor e obedecer às determinações da nossa chefia quando estão de acordo com a palavra do Senhor. Esse é o sábio. O nosso trabalho é uma bênção. Deus nos abençoa. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Eu vou para aquela sala, vou ficar ali. Eu vou para aquele trabalho, vou ficar ali. Quando você pisar a planta do pé, já está abençoado pelo Senhor. Se você tiver fé, se você tiver comunhão com o Senhor, se você tiver em santidade com o Senhor, o teu trabalho é uma bênção para a tua vida. O teu trabalho é o pão de cada dia para a tua família. É o teu sustento. A Bíblia diz, lá no livro de Eclesiastes, que nós devemos gozar os frutos do nosso trabalho. O que você ganha não é para você desperdiçar. É para você ser mordomo de Deus, ou seja, é para você, Deus lhe dá um trabalho, Deus lhe dá um salário, é para você ter sabedoria de como administrar o que Deus tem lhe dado. Não é para desperdiçar. Eu compro um carro, para o ano eu troco de carro, para o ano eu troco de carro, para o ano eu vou comprar uma casa nova, para o ano eu vou comprar outra casa nova. Isso é sabedoria? Ou você não está se planejando? E o que é que você vai deixar de herança para os teus filhos, para os teus netos? Qual é a herança? Nós temos uma herança, um legado a deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, não só de conduta, mas também financeiramente. Não vamos, não é sábio deixar desprovida a sua família. Mas do suor do teu rosto comerás, diz a palavra do Senhor, do suor do teu rosto comerás. E lá em Eclesiastes diz, goza, gozar quer dizer, regala-te, te alegra com o fruto do teu trabalho, né? E aproveita. Rapaz, eu vou trabalhar, eu vou fazer uma poupança. Aí faz a poupança, não gasta, não usufrui do trabalho, retém aquela poupança, aí só vai aproveitar quando se aposenta, que está com 50, 60, 70 anos já, com a saúde não muito boa, e vai aproveitar o quê? Poucas coisas. A família vai aproveitar com você o quê? Poucas coisas. Então aproveita agora, quando você está novo, está com vigor. Aproveita, faz um orçamento, um orçamento familiar, um planejamento familiar, para que você possa aproveitar ou gozar o fruto do teu trabalho que você ganha, né? Mas eu não ganho tanto. Mas você pode fazer estratégias para você, com um pouquinho que você ganha,
Você alegrar a sua alma, alegrar a sua família com uma atitude, alegrar os seus dias, né? A Bíblia diz, fala sobre um homem que era rico e ele queria mais era em se enriquecer mais e colocava a sua produção nos seus celeiros. Ganhava dinheiro, ganhava riquezas e acumulava, e só guardava, e só guardava, só guardava, só guardava. Chegou um dia que ele ficou satisfeito com o que ele já tinha guardado e granjeado, e ele disse: para, alma, agora regala-te, regala-te, ou seja, alegra, descansa a tua alma. Aí a mensagem ouviu-se um ditado: louco, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aí tem algumas lições. Primeiro, que ele estava preocupado só em enriquecer, não estava preocupado em viver a vida, gozar a vida, como diz a Bíblia, com o fruto, com o dom do seu trabalho. Só pensava em enriquecer. E tem muita gente assim hoje. Tem e quer ganhar mais. Tem e quer ganhar mais. Segundo, não se preocupava com a família. Como será que estariam os filhos daquele homem, a mulher daquele homem? E terceiro, não se preocupou com a sua vida espiritual. Tanto é que foi dita essa frase para ele: louco, hoje pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Aí a gente pode tomar em dois sentidos. No sentido espiritual, será que ele granjeou tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem consome? Será que ele granjeou frutos do Espírito, para que quando ele fosse para a eternidade, ele entrasse nas mansões celestiais? Deus disse assim: ninguém aparecerá perante mim de mãos vazias. Temos que apresentar alguma coisa perante o Senhor, espiritualmente falando. E o que tens preparado, para quem será? Com certeza, os filhos, se ele não cuidou bem dos filhos em vida, os filhos iam se assenhorar da herança dele. Quer ele deixasse testamento ou não, a legalidade era dos filhos, né? Então é sábio gozar o fruto do teu trabalho agora, planejadamente, para que não seja pesado para você, para que quando você deixar de trabalhar, você tenha condições de viver ainda numa vida digna, com o suor do seu rosto. Isso é dom de Deus. Amém? O trabalho é dom de Deus. Segundo, nas relações com as pessoas. É um desafio na relação com as pessoas. É benefício de Deus. Deus te dá sabedoria, né? Deus te dá mansidão. Deus te dá inteligência. Você é uma pessoa alegre. E as pessoas gostam de estar ao seu lado. As pessoas querem uma pessoa assim, com essas características. As pessoas saltam aos olhos das pessoas. E as pessoas querem estar perto. Ah, rapaz, aquele ali, ele só fala coisas boas. Ele é otimista, ele é alegre. A mulher não precisou nem falar. Quando ela viu Eliseu, ela disse: eu vejo que aquele é um santo homem de Deus. As pessoas não precisavam nem falar com Davi. Dizia: olha, eu vejo que aquele jovem, ele é
temente a Deus, ele é formoso de vista, ele é sábio e ele é de gentil presença. Gentil presença quer dizer, quando ele se apresenta, ele só fala coisas boas e as pessoas se sentem bem. Né? As pessoas se sentem bem. A Bíblia diz que Moisés era manso. Então as pessoas sabiam que quando iam falar com Moisés, ele podia ser a casa literalmente tivesse caído, mas ele, calma, colocava calma na situação. Então, na relação com as pessoas, ter estas características é fundamental. Ainda mais porque você é crente, você é evangélico, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você, então você tem a obrigação de fazer a diferença onde quer que você esteja. Ser manso, ser prudente, ter domínio próprio, é um desafio desta geração. Mas ser manso, ser prudente e ser domínio próprio é nossa obrigação, porque nós somos servos do Senhor. Se é que nós queremos dar testemunho de que Jesus está na nossa vida. Agora, se alguém não tem a mínima pretensão de fazer a diferença, aí é com você. Mas o que a Bíblia ensina é isso. Uma pessoa alegre, uma pessoa otimista, uma pessoa que é participativa, né? Ela vai prosperar no seu trabalho, ela vai ser, as pessoas vão vê-la como uma pessoa agradável no seu trabalho. Ela vai ser produtiva no seu trabalho. A Bíblia diz que os homens de Deus, em tudo que eles colocavam a mão, prosperava. Isaac colocava a mão, prosperava. Seu pai, Abraão, colocava a mão, prosperava. José, no Egito, colocava a mão, prosperava. Ele estava na prisão, ele estava na cisterna, ele estava na corte de Faraó, ele estava na casa de Potifar, mas onde ele colocava a mão, prosperava. Então, no teu trabalho, se você for homem ou mulher de Deus, onde você colocar a mão, prospera. Faz coisas que não existirem. Soluções que não existem ou que estão ocultas aos nossos olhos, elas começam a aflorar, a brotar. Então, você faz a diferença. Deus te abençoa no teu trabalho. E Deus quer ser glorificado no seu trabalho através da sua vida. Ele lhe plantou ali e não foi apenas para você ganhar o pão de cada dia, não. Foi para ser luz e sal. Eu sempre gosto de dizer que em tudo Deus tem um objetivo, até em colocar você em um determinado trabalho. Não é apenas ganhar dinheiro, mas você tem um objetivo ali. Das pessoas, mesmo você calado, você caladinho, rapaz, ali é um lugar que só tem palavrão, só tem discussão, mas você caladinho ali, as pessoas vão olhar para você e dizer, rapaz, peraí, a gente fala isso, e ele não fala nada, ele fica calado, e ali vai amontoando brasa, ele não fica irado, ele não dá opinião maldizendo as pessoas, maldizendo governo A, governo B, autoridade A, autoridade B. Ele fica calado e só quando ele fala é só palavra para abençoar, para apaziguar. Os pacificadores, bem-aventurados são os pacificadores, porque dos tais é o reino dos céus. As pessoas vão olhar e você vai amontoar brasa, diz a Bíblia, amontoar brasas sobre a cabeça das pessoas. Então, no trabalho, você é abençoado por Deus. Você é diferente. E Deus espera isso de você, para que o nome dele seja glorificado. E lembre-se, o trabalho é dom de Deus e
é como se você estivesse trabalhando para o Senhor e não para os homens. Você deve considerar o trabalho assim, como se você estivesse trabalhando para o Senhor e não para os homens. Né? Na vida, onde é que entra aí a relação na igreja? Vamos falar agora a relação na igreja. Aquele que serve ao Senhor, ele evita contendas. Aqui fala o falar mal entre os irmãos. Ele evita contenda. A Bíblia diz que aquele que suscita a ira, aquele que provoca a ira, o Senhor abomina. 7 coisas o Senhor abomina. 6 coisas o Senhor aborrece. Aí cita as 6 coisas. Tá, que eu não tenho de mente. Não, decorar versículo, eu não tenho essa facilidade. O presbítero Samuel, que está nos assistindo, é quem tem essa facilidade. Não tenho muita facilidade de decorar versículos. Mas a Bíblia diz assim, que 6 coisas Deus aborrece. Aí ele cita as 6 coisas, está escrito lá no livro de Provérbios. Mas a 7ª coisa, a Bíblia diz que Deus abomina. Sabe o que é que Deus abomina? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Essa daí Deus não aborrece. Além de aborrecer, ele abomina. Abominar quer dizer detestar ou estar a ponto de vomitar. Causa repulsa. Então, falar mal dos irmãos, falar mal até de pessoas, né? Você sabe o que é que a pessoa está passando? Você sabe qual é a condição da pessoa? Você pode ser abastado, rico, abastado, ou não, mas aquela pessoa pode ter uma outra realidade. Aquele que é abastado, não julgue quem passa por dificuldades e não tem uma atitude muito cristã. E aquele que não é muito abastado, não julgue quem é rico de achar que está com o nariz empinado. Vejam os frutos. Jesus disse, pelos frutos da árvore, vocês vão conhecer quem é servo meu ou quem não é servo meu. Sendo rico, sendo pobre, sendo pastor ou sendo ovelha, pelos frutos você conhece a árvore do Senhor Jesus. Então, o que vai dizer quem é a pessoa, são as atitudes delas. E se as atitudes deixar um pouco confuso, vá nessa palavra da Bíblia. Pelos frutos os conhecereis. Porque um fruto, ele pode confundir um pouco. Por exemplo, eu passo uma experiência vez por outra com a melancia, porque a gente vê que ela está bem verdinha, aí tem algumas dicas. Não, olha, ela tem que estar redonda e ela tem que estar meio amarelada na cama dela, onde ela fica pousada ou assentada na terra, ela é meio amarelada. Outros dizem, não, ela tem que ser desse jeito, tal. Aí ela vai estar verdinha por dentro. Eu compro desse mesmo jeito a melancia e quando eu abro, tá lá a melancia ou branca ou passada. Então, é desse jeito. Mas, pelos frutos, vocês conhecem a árvore. Se ela é frondosa, se ela é bonita, se ela está na presença do Senhor, se ela está glorificando o nome do Senhor. E o fruto não engana. A melancia às vezes engana, mas
um fruto do Senhor, o fruto do Senhor Jesus, o servo do Senhor, através dos seus frutos, ele não engana. Ele pode enganar um dia, 2 dias, mas um dia a casa cai, como diz a história. Se revela. Porque a Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. Não há nada oculto que não seja revelado. Então é uma falta de sabedoria semear contenda entre os irmãos. Eu soube de um assunto aí, de um assunto cabeludo, de um irmão, de uma irmã. Para que eu ficar espalhando? Ele tem que ser disciplinado, ele tem que... Para que ficar espalhando? Vá orar pelo irmão. Uma pessoa que você, se achar orientado por Deus, pode contar para o seu pastor. Se achar, porque tem coisas que são muito íntimas. E pode ser que a pessoa não goste e diga: rapaz, você falou para o pastor, não gostei não. É uma coisa entre eu e meu filho, é uma coisa entre eu e minha mulher, é uma coisa particular minha no meu trabalho. Você devia falar comigo, e aí eu era que ia decidir se ia falar com o pastor ou não. A Bíblia orienta que nós devemos comunicar aos santos as nossas necessidades, mas tem coisas que são muito íntimas, muito melindrosas, muito particulares, que só ou a pessoa mesmo na intimidade com Deus, ou a pessoa dividindo com o seu pastor, é que vai resolver aquela situação. Então, refreemos a nossa língua, porque da nossa língua sai bênção, mas também sai maldição, sai coisas que podem causar contenda. Outra coisa muito séria, né, é nós refrearmos a nossa língua. Outra coisa séria é guardar o pé quando entrar na casa do Senhor. Imagine se literalmente os nossos olhos espirituais fossem abertos e nós víssemos o que está dentro da casa do Senhor. Nós veríamos como tem uma reunião de pessoas no nome de Jesus, Jesus está presente. Nós veríamos a santidade de Deus, nós veríamos os anjos colaborando com o culto, e nós veríamos outros seres querendo entrar na igreja para perturbar o culto. Aí, nesse contexto, você se comportaria como? Conversando com o irmão? Era tratando de um assunto com outro? Era pensando num problema lá na tua casa? Ou você ficaria em oração, orando no Espírito, porque você estava vendo a glória de Deus, você estava vendo os anjos cultuando ao Senhor, você estava vendo que seres espirituais da maldade estavam querendo entrar na igreja, você iria orar. Você iria buscar o Senhor, com certeza. Se você fosse temente a Deus, e nós somos tementes ao Senhor, você iria ter uma outra atitude. Por isso que a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Porque os nossos olhos espirituais não estão sempre abertos. E nós não conseguimos ver Deus, os anjos, porque os nossos olhos espirituais não estão sempre abertos para ver as coisas espirituais. Ver literalmente. Então, comparativamente, se você estivesse vendo, você agiria dessa forma, orando, buscando a Deus, adorando, para que a vontade do Senhor prevalecesse ali no culto, para que o culto fosse abençoado, para que o culto fosse uma bênção, para que Deus derramasse a sua graça? Comparativamente, você deve fazer todos os dias que você entrar na casa do Senhor com o intuito de adorar a Deus. Você deve se concentrar no culto, em adorar ao Senhor, em saber o que está se passando
em prestar o seu culto ao Senhor. Né? Essa aí é um... E aí, Deus vai responder a tua adoração. Deus vai responder a tua adoração. Abel ofereceu um holocausto e Deus aspirou o holocausto de Abel como aroma suave. A mãe e o pai de Sansão prepararam o holocausto para o anjo do Senhor. Ele recebeu o holocausto, subiu na fumaça do holocausto e foi para o céu. Recebeu o holocausto. Elias preparou o altar bonitinho ali, né? Preparou o altar, preparou o holocausto, fez toda o ritual e pediu para que descesse fogo do céu, em aprovação de Deus. E Deus desceu o fogo do céu e recebeu o holocausto de Elias. Então, Deus recebe a tua oferta, até as tuas lágrimas. Deus recolhe. A Bíblia diz que, eu já falei isso, há salvas de ouro no céu que são recolhidas as orações dos santos. E com certeza, se são recolhidas, é porque tem um objetivo. Vai ser usada. Vai ser lembrada para Deus que eu estou clamando, que você está clamando, que você está buscando, que você está chorando, que você está clamando, que você está buscando a Ele. E a Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho e da obra que temos feito para Ele. Ele não é injusto. Então, um benefício em estar na casa do Senhor, em estar ali adorando a Deus, o benefício é a certeza da bênção e da vitória na sua vida. Porque Deus não é injusto. Eu estou na casa de Deus, vou todo domingo. Vou mais vezes. Vá no domingo também. Eu adoro ao Senhor. Eu sei que nós estamos em tempo de isolamento, né? E temos que respeitar algumas determinações das autoridades, mas adora a Deus em todo o tempo. E a Bíblia diz mais, adorar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Adorar a Deus em todo o tempo. Aí Deus vai recolher as tuas orações, a tua adoração, o teu choro, e vai ter vitória, e vai mandar vitória. Imagine, porque não está, mas imagine se a salva, com as orações dos santos, estivesse vazia. Deus ia pegar, olhar, dizer, eu vou responder o quê? Se não tem nada aqui. Por isso que você deve orar. Não, Deus já sabe de tudo que eu preciso, Deus já sabe de tudo que eu penso, tal, mas Deus quer que você fale com Ele. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa e Ele quer ter uma amizade, um relacionamento com cada ser humano. Ele disse para os seus discípulos, já não vos chamareis de servos, mas sim de amigos. Deus quer ter uma relação de amizade conosco. Então, se a salva das orações dos santos está cheia lá, aí Deus vai pegar, rapaz, eu vou responder a oração de Rivaldo, eu vou responder a oração de João, eu vou responder
a oração de Maria, eu vou responder a oração de Paula, eu vou responder a oração de Gisele, eu vou responder a oração de quem Ele quiser. A onisciência dele sabe o que cada um necessita e em que tempo ele deve dar a bênção e a vitória. Por isso, o benefício de servir ao Senhor na igreja. Não sendo contencioso, adorando ao Senhor, sendo reverente na casa do Senhor, né? Participando da obra do Senhor na igreja. Você é abençoado. E o benefício é a vitória. E quando nós nos dedicamos ao Senhor, eu aprendi isso, que quando nós mais nos dedicamos ao Senhor, mais a vitória vem mais rápido. Mas a resposta é acelerada. A outra coisa, aí vai para os filhos. Respeite e honre pai e mãe. A tua vitória vai ser antecipada, vai ser acelerada, vai vir mais rápido. Filho e filha, respeite pai e mãe. É o que diz a Bíblia. Não sou eu, é a Bíblia que diz. Para que os vossos dias sejam acrescentados. Para que os vossos dias sejam acrescentados. Ah, eu quero viver 90 anos, 100 anos. Respeite, é um dos pré-requisitos. Respeite pai e mãe. Mandamento com promessa. E bênçãos antecipadas. Primeiro, adorar a Deus, sempre estar na presença do Senhor, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, Deus antecipa. E honrar pai e mãe, Deus antecipa. Irmão Rivaldo, não foi que você viu isso? Eu vi na Bíblia. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que Deus completará a sua obra na terra. E mais, além dele completar, ele vai abreviar a sua obra na terra. Deus disse também, através de um dos evangelistas aí, dos evangelhos, ele diz assim: se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Isso quer dizer que Deus vai abreviar a vinda de Jesus. Deus vai abreviar a obra que ele tem na vida dos servos dele. Deus vai abreviar a vitória que ele tem para derramar na terra, derramar na vida das pessoas. Deus vai abreviar tudo. Porque está escrito na palavra do Senhor que Deus vai abreviar a obra que ele tem. Ele vai abreviar e vai completar a obra que ele tem. Não vai deixar pela metade. Não se preocupe. A tua obra, se Deus tem uma obra na tua vida, ela não vai ficar pela metade. Mas fique na presença do Senhor. Aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo, esse vai receber a bênção, esse vai receber a vitória. Amém? Então é isso. Tristeza e riso. Às vezes estamos tristes e às vezes estamos alegres. Isso aí é uma característica do emocional do homem diante das circunstâncias da vida, diante das expectativas dele, pelo que ele quer, pelo que ele tem. Natural, um sentimento natural, tristeza e riso. A palavra diz algo interessante, que o riso, a alegria, aformoseia o rosto, ou seja, torna o rosto mais bonito. O riso aformoseia o rosto,
torna o rosto mais bonito. Então, seja alegre, porque você tem Jesus, Jesus tem promessa na sua vida, você tem a vida eterna, Jesus está com você. E o riso contagia outras pessoas. Mas eu quero falar sobre o riso, a importância até a medicina, a ciência diz que no riso nós exercitamos, né? Tem uns que exercitam músculos em academias, né? Em terapias, com fono ou com terapeutas, né? O músculo do braço, o músculo da garganta, o músculo da língua para fortalecer e enrijecer os músculos. A Bíblia diz, a ciência diz que o nosso rosto, quando nós rimos, nós exercitamos esses músculos da face. Eles são exercitados. Os músculos da face. Então, o sorriso aformoseia o rosto. Agora, a tristeza, a Bíblia diz que ela não é de toda desprezada, não. Porque na tristeza, o homem reflete mais algumas coisas. Primeiro, o homem pensa mais em buscar Deus para saber resposta de alguma situação que está deixando ele triste. O homem reflete sobre a brevidade da vida, que ele precisa aceitar que ele um dia vai morrer e que Jesus é o Salvador. Na tristeza, algumas coisas podem ser aproveitadas. Na tristeza, o homem pode dizer, rapaz, realmente eu não sou toda essa... Não sou tudo isso que eu penso, não. Eu também sou frágil. Eu também sou carente. Eu também preciso ser feliz. Então, na tristeza deixa algumas indagações que na Bíblia vai trazer a resposta. Na tristeza você vai buscar mais a Deus. E Deus, o Espírito Santo, é a fonte das águas vivas. E a Bíblia diz assim, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, na tristeza você busca Deus, o Espírito Santo vai te dar alegria, vai te dar motivos para você se alegrar, vai te lembrar que, você pode resolver o problema daquele jeito. Esse problema que você está passando, vai cessar. A tua esperança é maior. Olha, você tem saúde, olha, você tem um emprego, você tem uma família. Então, buscando a Deus, a tristeza vai desaparecendo. A tristeza vai eliminando. A tristeza vai eliminando. Então, a tristeza não é de todo ruim, porque ela provoca uma busca maior ao Senhor, para resolução de problemas ou para se sentir bem. Tá? Então, na tristeza, busca ao Senhor e Ele vai te dar alegria. O cuidado com as pessoas, por isso que é o segundo mandamento. Amar o próximo como a si mesmo. O cuidado com as outras pessoas. É importante. E isso traz benefício para a tua alma. Aquele que quer que os homens vos façam, aquele que quiser que os homens vos façam de bem, fazei vós também. Ou seja, eu quero algo bom, eu devo também fazer
algo bom para as outras pessoas. Existe o que os teólogos ou as pessoas gostam de rotular a lei da semeadura. A Bíblia diz assim: o que semeia, ele vai ceifar. Ou seja, numa linguagem nossa, o que planta, ele colhe. Se ele plantar coisas boas, amizade, amor, sinceridade, carinho pelas pessoas, é uma pessoa honesta, ele vai colher coisas boas. E as pessoas vão gostar de ser amigo dele, de ser amigo dele. Então, tem esse lado, de ser referencial para as pessoas, de ajudar as pessoas. E as pessoas, principalmente, porque os evangélicos, os cristãos, também precisam disso. E as pessoas precisam ser ajudadas. Uns precisam dos outros. A Bíblia diz: ajudai uns aos outros. Tem pessoas que precisam de uma palavra, tem pessoas que precisam mais do que uma palavra, um conselho ou uma exortação. Tem pessoas que precisam de uma orientação. Tem pessoas que precisam de ajuda material. Tem pessoas que precisam de esperança. Aí precisam de serem evangelizados. Tem pessoas que precisam saber que Jesus é o seu Salvador e aquele que pode mudar a sua vida. Aí vem o amor ao próximo. Aí vem a dedicação na obra do Senhor. Aí vem pensar no próximo. Rapaz, será que o que ele está fazendo, será que tem alguma explicação? Não julgar antes de saber todos os fatos. Porque é muito fácil você ver uma pessoa e julgar. Até mesmo, vamos citar um exemplo aqui, alguém que está embriagado. Que bebe. Será que ele não teve algum trauma na sua vida, na infância, na sua adolescência? Ou então está tendo algum problema atual que está fazendo com que ele beba? Será que quando ele estiver sóbrio, lúcido, você ou eu não podemos chegar lá e conversar com ele e dizer: ó, se você quiser se abrir, eu estou aqui, mas Jesus tem vitória, Jesus pode te libertar desse vício. Então, ajudar as pessoas. E essa é a essência do Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. É a essência do Evangelho. Pregar o Evangelho, ter o amor pelas pessoas. Então, é um benefício para nós. Estamos fazendo a obra do Senhor. Nos faz bem. Quantas vezes nós não saímos de casa, às vezes angustiados, pesarosos, e quantas vezes não vamos evangelizar e aquilo transforma a nossa vida na evangelização e nós voltamos alegres. Aí se cumpre o que diz Salmo: os que semeiam com lágrimas voltarão com júbilo trazendo os seus molhos. Voltarão com júbilo trazendo os seus molhos quer dizer o seguinte: voltarão alegres trazendo a recompensa do seu trabalho no Senhor. Então é um benefício para nós, para a nossa alma, para o nosso espírito. É fruto que nós estamos produzindo na obra do Senhor. O nome do Senhor está sendo glorificado na nossa vida e com certeza Deus vai dar a recompensa para nós. É benefício viver com essa ótica. Amém? Amém. Gabriel está me avisando aqui que é meio-dia. Nós iremos encerrar a escola bíblica com mais um tópico e iremos encerrar
a escola bíblica abençoada para mim, né? E com certeza os irmãos também sentiram a bênção do Senhor. O que você tem? As suas habilidades, os seus dons, o seu conhecimento, a sua inteligência, como você é, submetido e moldado pelo Senhor, Ele vai abençoar a tua casa, os teus irmãos, os teus amigos, a tua família, a tua igreja e vai abençoar a tua nação. É benefício que o Senhor concede. O Senhor nos dá a vida eterna, o Senhor nos dá uma comunhão com o Senhor, com Ele. O Senhor nos dá estratégias de vida e de paz, para que nós utilizemos toda essa nossa experiência, a nossa bagagem, em prol da nossa família, em prol da nossa igreja, em prol dos nossos amigos, em prol da sociedade, em prol de toda a humanidade. É por isso que a Bíblia diz que nós somos luz e sal, porque isso não pode ficar parado, isso tem que ser estendido. Ah, irmão, eu não consigo, é muito difícil, é muita prova, é muita luta. Ore ao Senhor e Deus vai te dar forças, ânimo, vai te levantar. Quantos na Bíblia não tem exemplo de que estavam no chão, na fé, literalmente no chão, na fé, sem esperança, já desanimado da vida, e Deus levanta e transforma em mulheres e homens de Deus que glorificaram o seu nome. Essa realidade ainda é para hoje, é para a minha vida, é para a tua vida, é para a vida de todo aquele que busca ao Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente a tua vida, que você consiga ter sido alimentado por esta palavra, consiga ter alimentada, você foi alimentado e alimentada por esta palavra, que Deus possa fazer com que esse alimento, um alimento quando cai no nosso estômago, ele tem um processo e os nutrientes bons vai para a corrente sanguínea, para produzir vida, para produzir saúde, para produzir bons frutos no nosso corpo. Que o alimento que o Senhor proporcionou nesta manhã, ele entre no teu coração e vá, as coisas boas que foram ditas aqui, ele vá para a tua alma, ele vá para o teu espírito e que produza coisas boas na tua vida, coisas de vitória para você. É o que desejamos em nome do Senhor. E com certeza a palavra do Senhor, ela é eficaz e ela é proveitosa para abençoar as vidas e os corações. A conclusão da nossa lição diz que esses princípios auxiliam a relação entre as pessoas, relações sexuais, relações pessoais, relacionamentos sociais, relacionamentos com Deus, e ajuda em diversas situações e te direciona e te prepara para a vida. Então Deus na tua vida faz toda a diferença. Você dando lugar a Deus vai fazer toda a diferença entre uma vida abençoada e uma vida sofrida. Amém? Chegamos ao final da escola bíblica. Que Deus abençoe a sua presença, meu irmão. Se sinta abençoado pelo Senhor neste domingo, para a glória do Senhor. Que o Senhor abençoe os trabalhos. Vamos orar ao Senhor e nos despedir com a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos por mais uma escola bíblica, Senhor, que tu nos concedeste, nos ensinaste muitas coisas. Pai, a prudência,
Pai, a sabedoria, o amor, a alegria, que o Senhor, ó Deus, desperte em nós. Se nós não o temos, não estamos praticando isso, que o Senhor desperte em nós, porque Tu és a nossa alegria. Meu Senhor da glória, fica com os Teus servos, fica com a Tua igreja, dá-nos um domingo de paz, abençoado na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os Teus servos, eu abençoo todo aquele que ouvir esta live, Senhor, adorar o Senhor através desta live. Eu abençoo com a bênção da cura, eu abençoo com a bênção da vitória, eu abençoo com a bênção da libertação. Fica conosco neste domingo, meu Pai. Ó Deus, abençoando todos os trabalhos, abençoando o nosso pastor, abençoando os nossos obreiros, abençoando os nossos irmãos, abençoando toda a casa, Senhor, que está em sofrimento agora, clamando por vitória, por cura, por libertação, por uma providência. Deus, toma providência, livra-nos de todo mal indistintamente, livra-nos, repreende todo mal, é o que nós te pedimos, guarda-nos de todo mal, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém? Vamos receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Deus abençoe. Um bom domingo a todos em nome de Jesus.